Muito boa noite, companheiros no ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma grande bênção estar aqui com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa relacionado a este tempo final. E para isto, vamos ler em São João no capítulo 15, versículos 9 em diante, onde nos disse: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, alguém dar a sua vida própria a favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente aborreceu-me a mim, antes de vós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isto o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos tenho dito. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também obviamente guardarão a vossa. Tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. O nosso tema é escolhidos por Deus para dar frutos. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Escolhidos por Deus para dar frutos. Isto é assim. Isto é assim para indivíduos crentes em Cristo e também para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na qualidade de corpo místico de crentes. E também é assim, isto também é assim para toda a nação escolhida por Deus, assim como é Israel. E toda a nação que entrará no reino milenial. Agora, Deus, através de Jesus,
nos fala de sua igreja e dos que hão de compor a sua igreja. E nos apresenta à igreja e aos seus membros como a planta de trigo, como o grão de trigo. O próprio Cristo disse em São João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Vamos ler. Em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E Cristo é este grão de trigo. É a semente que seria semeada e morreria para produzir muitos frutos. E para isto, obviamente, teria que nascer o pé de trigo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, este pé de trigo teria que ter muitos grãos de trigo, que são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceram no reino de Deus. Estes são os que nasceram da água e do Espírito e obtêm um novo nascimento e entraram no reino de Deus. Também nos tipifica a igreja em uma videira. Vejam aqui vocês, ele se identifica como a videira. Aqui no capítulo 15 de São João, versículo 1 em diante, disse: eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam ao lago de fogo e queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornais meus discípulos. Agora, Cristo é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Os ramos são os galhos que estão na videira. E estes galhos, estes ramos, têm que produzir frutos, têm que produzir uvas, porque são o fruto da videira de Deus, da vida de cada crente em Cristo. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, na qualidade de corpo místico de crentes, cada galho, cada ramo corresponde a cada etapa da igreja que tem que produzir frutos relacionados a cada era, que são filhos e filhas de Deus. E tem que fazer o trabalho relacionado à era em que vive, para que esses filhos e filhas nasçam. E este trabalho quem faz é o Espírito Santo. É nesta videira
que é a sua igreja. E, obviamente, então, através da igreja, é que Cristo em Espírito Santo está produzindo, realizando este trabalho para que nasça filhos e filhas de Deus. Por isso temos visto a igreja de Jesus Cristo, de etapa em etapa, levando o Evangelho de Cristo em todas as nações, pregando o Evangelho de Cristo em todas as nações, estabelecendo congregações em todos os países. Por quê? Porque esta é a obra do Espírito de Deus através da sua igreja. Para quê? Para que as pessoas escutem a palavra e nascem os filhos e filhas de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, em cada galho, em cada ramo desta videira verdadeira. Porque a igreja e Cristo são um só. Assim como o homem e a esposa são um só, assim também a igreja e Cristo são um só. E, obviamente, então, através deste corpo místico de crentes, é que aparecem os trabalhos do Espírito Santo, vindo de era em era, e os filhos e filhas de Deus nascem em cada era, e são alimentados em cada era, alimentados pela palavra de Deus, que vem através do Espírito Santo, em cada mensageiro, e deste mensageiro se estende a outros homens de Deus, pastores, ministros de Deus, que velam, cuidam destes escolhidos de Deus que foram colocados na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nasceram na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que produzir frutos. E Deus se regozija em darmos, em produzirmos muitos frutos. E nisto o Pai Celestial é glorificado. Portanto, cada galho, cada ramo da igreja de cada era se esforçará para produzir muitos frutos. E, obviamente, que para isto deixará que o Espírito Santo de Deus atue através da igreja, porque é a vida de Cristo, é a vida do Espírito Santo na igreja que produz estes frutos. Assim é para cada crente em Cristo também. Assim é para cada ministro de Cristo também. Então, as coisas que Deus disse que serão vistas em seus filhos são frutos do Espírito de Deus atuando na vida da igreja, na vida de cada crente, na vida de cada pastor, de cada ministro também. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, produzindo frutos de filhos de Deus, que vêm através da vida de Cristo, que é o Espírito Santo, que está na sua igreja. E, obviamente, também em cada crente em Cristo. Fomos colocados na igreja do Senhor Jesus Cristo, para que produzimos muitos frutos, e assim seja glorificado nosso Deus, seja glorificado em nós, como indivíduos, e também glorificado na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes. Os escolhidos são escolhidos por Deus. Para quê? Para produzirem muitos frutos. Assim também é para o povo hebreu, como povo ou como nação. Porque este é o povo hebreu, é o povo escolhido por Deus como nação, para produzir todo o fruto que está prometido, que levará, que produzirá o povo hebreu. E este fruto
Deus irá produzir este fruto através do Espírito Santo no meio do seu povo Israel. E, logicamente, então, o povo terrenal, como nação que se vê os frutos do povo escolhido de Deus, no qual e com o qual Deus estabelecerá o seu reino. Este é o povo escolhido de Deus. Pelos seus frutos são conhecidos os escolhidos de Deus como indivíduos e a igreja escolhida de Deus na qualidade de corpo místico de crentes e um povo como nação, um povo escolhido por Deus. Então, tem que dar lugar para que o Espírito de Deus atue e produza o fruto na vida do povo escolhido por Deus, que é Israel, e também na igreja do Senhor Jesus Cristo, e também na vida de cada indivíduo, que são os filhos, os crentes, filhos e filhas de Deus, nascidos de novo. Estes são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E os ministros escolhidos por Deus, que são os ministros na igreja do Senhor Jesus Cristo e da igreja do Senhor Jesus Cristo, correspondentes a cada era da igreja do Senhor Jesus Cristo. E também os mensageiros escolhidos por Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. O mesmo que é para cada crente em Cristo, é para cada ministro, é para cada mensageiro, é para a igreja e é para o povo hebreu. E para todo outro povo que venha a ser escolhido por Deus para vir a fazer parte do reino do Messias, que será estabelecido neste planeta Terra. E então estes são, veja, Israel é a figueira e os outros povos são as outras árvores, dos quais Cristo nos fala em São Lucas, no capítulo 21. São Lucas 21 e 21, em diante disse assim: também vos dei uma parábola. Olhai a igreja e todas as árvores. A igreja é Israel, e as demais árvores são estas outras nações, que são estabelecidas como nações livres e soberanas. E sobretudo estas nações, que como Israel entrará no reino de Deus, as quais serão colocadas à direita do Filho do Homem, e à esquerda serão colocadas outras nações, que serão rejeitadas para entrar no reino de Deus, mas os da direita serão recebidas no reino de Deus e serão estabelecidas aqui no planeta Terra, que é o reino do Messias. Isso está em São Mateus, no capítulo 25, versículo 31 ao 36, onde se realiza os juízos das nações pelo Filho do Homem, o qual coloca à sua direita as nações que hão de ser salvas, que entrarão no reino de Deus. Ele as coloca à sua direita como ovelhas ao seu pastor, e à sua esquerda ele coloca os cabritos, e assim ele colocará o Filho do Homem, colocará à sua esquerda as nações que não entrarão em seu reino. Agora, podemos ver que há um programa divino, o qual está se realizando através dos tempos e conforme
Ao fruto é conhecido a árvore, conforme o fruto a árvore é conhecida. Ou conforme o fruto é conhecido o que é trigo e o que é joio, e conforme o que é o fruto, ou pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece o escolhido de Deus, porque nasceu escolhido para produzir frutos, para produzir muito fruto. O fruto do Espírito de Deus, correspondente à era e dispensação que o Filho de Deus está vivendo.